Pessoal, agora nós vamos explicar para vocês o conteúdo necessário aqui para vocês resolverem as aulas da semana. O assunto aqui é a adição algébrica de números racionais. Não, sério? Então nós vamos ver aqui, nesse nosso primeiro exercício, nós temos aqui no exemplo 1, menos 5 oitavos mais 3 décimos, que na prática é uma soma de frações com denominador diferente. O que vai mudar aqui é a questão dos sinais, mas nós vamos aprender então como que nós vamos fazer isso. Então, veja só, nós vamos precisar de tirar o mínimo múltiplo comum entre a parte de baixo. Quando nós vamos adicionar ou subtrair frações, os denominadores devem ser iguais. E se eles não forem, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre eles. No caso de 8 e de 10, nós vamos fazer o cálculo aqui. Vamos dividir aqui pelos fatores primos, né? 8 dividido por 2 é 4, 10 dividido por 2, 5, 4 dividido por 2 é 2, 5 não dá divisão exata por 2, 2 dividido por 2 é 1, nós vamos descer o 5 que não dá divisão exata por 2, e por último só falta dividir o 5, como ele é um número primo, só divide por ele mesmo. Então aqui nós vamos multiplicar esses fatores primos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, o mínimo múltiplo comum de 8 e de 10 é 40. Então, as novas frações, nós vamos trocar essas frações por frações equivalentes de mesmo denominador. Então, elas têm denominador 40. Agora, nós vamos pegar o 40, nós vamos dividir pela parte de baixo dessas frações antigas e vamos multiplicar o resultado da divisão pela parte de cima, que é o numerador. Então, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 40 dividido por 8 é 5, e 5 vezes 5 é 25. 40 dividido por 10 é 4, e 4 vezes 3 é 12. Então, aqui nós já podemos chegar no nosso resultado. Nós vamos fazer o cálculo só com a parte de cima. Menos 25 mais 12. Como os sinais são diferentes, nós vamos diminuir. Vamos fazer 25 menos 12. 5 menos 2, 3. 2 menos 1 é 1. Então, dá 13, como permanece o sinal do maior módulo, vai dar menos 13 sobre 40. Ou menos 13 40avos. Essa fração não tem como simplificar, porque o 13 é um número primo, não tem nenhum divisor dele, né, ele só pode ser dividido pelo próprio 13 ou por 1, então não vai servir para o 40 aqui. Então, agora vamos passar para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos aqui um cálculo só com números decimais. Então, a primeira coisa, nós vamos escrever na forma simplificada. Vamos escrever assim, menos 2,5, esse primeiro não altera nada. Menos e menos aqui é mais 9,7. Vou fazer uma pequena pausa aqui, eu só peço desculpa para vocês o barulho, que está tendo uma reforma aqui no meu prédio, eu já estou esperando um tempão já, tenho que postar a aula e não tem como, porque o pessoal não para de fazer o barulho, então vocês vão desculpando aí, viu? Vamos lá. 9,7 é positivo, 2,5 é negativo, então nós vamos fazer uma subtração, porque os sinais são diferentes. 9,7 menos 2,5. Lembrando que se os números tiverem casas decimais em quantidade diferente, você tem que alinhar vírgula embaixo de vírgula, viu? Você coloca as vírgulas alinhadas. 7 menos 5, 2. Coloca a vírgula. 9 menos 2, 7. Então, 7,2 é o resultado da diferença aqui. Como o número de maior módulo é positivo, a resposta vai ser positiva. Então, não é necessário você escrever, porque quando o sinal é demais, não é obrigatório você escrever ele. Tá bom. Agora vamos aqui para a questão, para o item 3, nosso terceiro exemplo. Então aqui você tem várias maneiras de resolver. Então estou escrevendo aqui o cálculo. E aí nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum da parte de baixo que está aqui dentro do parêntese. Mínimo múltiplo comum de 2 e de 4, vou fazer aqui do lado para vocês verem, ó, é 4. Vamos lá, ó. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1, desce 1. E aqui nós vamos multiplicar esses números, né? 2 vezes 2, 4. Então aqui nós vamos colocar o 4.
Agora de 1 e 6, sempre que você for calcular o mínimo múltiplo comum e de dois números e um deles for 1, o resultado vai ser o outro número, no caso 6. Então não precisa nem fazer o cálculo. Agora a gente vai pegar esses números, vamos dividir pela parte de baixo de cada fração e multiplicar pela parte de cima. Divide pelo denominador e multiplica o resultado da divisão pelo numerador. Então vai ficar assim, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. 6 dividido por 1, 6. Vezes 1, 6. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Então agora vamos resolver aquela continha ali dentro dos parênteses. Vai ficar assim, ó, sinais diferentes, eu vou diminuir. 3 menos 2 dá 1. Conserva o sinal do maior módulo, então vai ficar positivo. Aqui, ó, no outro parêntese, os sinais também são diferentes. Então nós vamos fazer 6 menos 5, 1. Você vai fazer esse cálculo só com a parte de cima. A parte de baixo não. Então diminuímos, deu 1, colocou o sinal do 6, porque ele tem módulo maior, então ficou menos 1/6. Agora vamos escrever na forma simplificada. Então, os sinais aqui são diferentes, então vai ficar menos. Aqui também, os sinais são diferentes, então vai prevalecer menos. E agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores para fazer esse cálculo final. 3, 4 e 6. Vamos escrever aqui do lado, ó, 3, 4 e 6 e vamos fazer o mínimo, calcular o mínimo múltiplo comum. Coloquei 2 porque aqui há números pares, né? 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. 3 dividido por 2, como 3 não é divisível por 2, nós vamos só descer ele. Ainda tem um número, né, que é divisível por 2, então por causa dele nós vamos fazer a divisão aqui. Vamos repetir esses dois números 3 aqui. 3 dividido por 3 é 1, aqui também é a mesma coisa. Aqui já tinha dado 1, vou repetir. E agora nós vamos multiplicar os fatores primos, né? Lembra que aqui são os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. Então, aqui embaixo deu 12. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 12, nós vamos dividir pela parte de baixo aqui das frações e multiplicar o resultado pela parte de cima. Então, vai ficar 12 dividido por 3, que é 4. 4 vezes 1 é 4. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. 12 dividido por 6 é 2, 2 vezes 1, 2. Então vamos fazer só o cálculo de cima aqui agora. Lembrando que aqui se não tinha sinal, era porque ele era positivo. 4 menos 3 é 1. 1 positivo, né? Para valer o sinal do maior. Então vai ficar 1 positivo menos 2. 1 positivo menos 2 vai dar 1 negativo, né? Se eu tenho 1 e vou diminuir 2, vai ficar faltando 1, né? Vai ficar devendo 1, né? Então, se você não entendeu, ó, 4 menos 3, isso aqui deu 1, né? E aí agora eu vou pegar esse 1 e fazer 1 menos 2. 1 menos 2 vai dar 1 negativo. Por quê? Porque esse 1 aqui é positivo, 2 menos 1 é 1, conserva o sinal do maior módulo. Então, aqui é menos 1, 12 avos. Menos 1, 12 avos é o resultado. Agora vamos aqui para o nosso quarto exemplo. Nós temos aqui uma expressão numérica com números decimais. Então vamos começar resolvendo ela lá naquela parte interna ao parêntese. Isso daqui também nós já podemos resolver porque está externo aqui ao colchete e o sinal entre essa continha e o colchete é um sinal de mais. Então não tem problema. Se fosse um sinal de vezes aqui, aí poderia dar problema. Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 1,6 menos e menos, né? Quando o sinal é de menos, troca o da frente pelo oposto. Ou sinais iguais, troca por mais. Então, 2,8 mais. Abro o colchete. 1,9 menos. Aqui os sinais são diferentes, tá vendo? Então, nós vamos diminuir. Então, vamos fazer 8,1 menos 5,6. Aqui tem que pegar emprestado, né? Folha saiu fora aqui, né? Então aqui vai ficar 11 menos 6, que vai dar 5. 7 menos 5 é 2. Desce a vírgula.
Então aqui deu 2,5. E o sinal? O sinal aqui vai prevalecer o sinal do 8, porque tem módulo maior. Então agora aqui nós vamos eliminar esse parênteses, né, escrevendo ali na forma simplificada. Sinais diferentes ali vai ficar menos, mas eu vou já somar essa parte aqui, ó. 1,6 mais 2,8, que vai dar 6 mais 8, 14, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então aqui deu 4,4. Então vamos agora nessa parte aqui, ó. 1,9, sinal diferente menos 2,5. Os sinais aqui são diferentes, então nós vamos diminuir. Mas o que tem módulo maior eu vou colocar em cima, que é o 2,5. Então, menos 1,9. Bom, aqui vai emprestar 1, vai ficar 15, menos 9, que dá 6. E 1 menos 1 é 0. Então, aqui dentro do colchete, deu resultado 0,6. E ficou negativo porque conserva o sinal do número de módulo maior. Sabia não? Para tirar aqui agora esse colchete, eu vou fazer 4,4 menos 0,6. Vamos escrever aqui do lado, sinais diferentes nós vamos diminuir. 4,4 menos 0,6. Aqui vai emprestar 1, fica 3 e aqui fica 14. 14 menos 6, nós vamos ter 8 aqui, 3 menos 0, 3. Então o resultado aqui é 3,8. E como o 4,4 é maior, prevalece o sinal dele, né, que é de positivo. Então essa daqui foi a nossa aulinha sobre adição algébrica de números racionais. Dá uma olhada lá no seu livro que você vai encontrar mais informações, exemplos mais contextualizados, né? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.